Você tem dificuldade em se manter focado quando você começa um projeto, quando você começa um trabalho que exige de você foco, que exige que você passe horas e horas focado trabalhando naquele projeto? Você tem essa dificuldade? Bom, eu tenho essa dificuldade, porém eu tenho um antídoto que ajuda muito nesses momentos em que eu dirijo o meu olhar para os prazeres, em que eu dirijo o meu olhar para o descanso, para a preguiça às vezes, para a procrastinação. Às vezes eu deixo de realizar aquilo que eu preciso realizar, simplesmente porque eu vou adiando aquilo, eu vou acreditando que eu vou ter mais tempo para poder realizar aquele projeto, realizar aquela tarefa, aquela atividade que deveria ser realizada no momento presente. Então, se você tem essa mesma dificuldade do que a minha, eu quero convidar você a assistir esse vídeo, porque eu vou falar sobre algumas técnicas de produtividade que pode ajudar você nessa questão. E antes de nós, antes da nossa era, da era moderna, pessoas muito antigas, pessoas sábias, já perceberam isso, já perceberam que existe essa dificuldade, já perceberam que o ser humano é um ser que se distrai facilmente. Nós sempre vamos dar atenção àquilo que é prazeroso, àquilo que é confortável. Por quê? Porque o nosso cérebro ama isso. Nós amamos isso. Nós preferimos ficar num ambiente confortável, de repente numa cama gostosa, numa cama que está muito confortável. Então a gente fica ali, em vez de levantar da cama de manhã, a gente fica prorrogando, a gente aperta o soneca e ganha mais 5 minutos, 10 minutos, até que chega um momento em que não tem mais jeito, a gente precisa levantar da cama. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa gerar resultados. Pensando nisso, pensando nessa dificuldade, eu decidi então trazer esse conceito que já foi aplicado por pessoas sábias, como eu disse, pessoas muito sábias, que foram os estoicos. E o estoicismo é sim algo que a gente pode aplicar na nossa produtividade. Na verdade, o estoicismo é a base da produtividade. Por quê? Porque ele nos apresenta técnicas que a gente pode usar em qualquer momento do nosso dia. De preferência, todos os dias, quando a gente mortifica as nossas paixões. Não a paixão no sentido da gente gostar de alguém, naquele amor que a gente vai gostar de alguém, mas no sentido da gente olhar para as nossas próprias paixões, para as nossas próprias inclinações negativas que fazem com que a gente saia dos trilhos, que fazem com que a gente se distraia muito facilmente. Eu sei que isso acontece com você, porque isso acontece comigo, acontece com a pessoa mais produtiva do mundo. Então a gente precisa se atentar a isso, a gente precisa policiar a nossa mente, policiar os nossos hábitos, para que a gente possa realmente nos tornar firmes em relação àquilo que a gente havia proposto a fazer. Então, o estoicismo nos mostra essas técnicas chamadas de encrateia. O que é a encrateia? Encrateia significa a mortificação dos sentidos. Técnicas deliberadas que a gente aplica na nossa vida para que a gente possa construir um eixo produtivo, um eixo que vai nos manter realmente alinhados àquilo que a gente precisa fazer. Então a encrateia são técnicas práticas, são técnicas que realmente fazem uma diferença. E quais são essas técnicas? Eu já falei aqui em diversos vídeos, mas é sempre bom relembrar sobre isso, sobre esse tema, sobre esse assunto. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período muito difícil em que as pessoas estão se entregando às suas paixões. As pessoas estão deixando de ser produtivas. Elas estão realmente olhando para essa situação toda que está acontecendo e usando isso como uma muleta para que elas deixem de produzir, deixem de gerar resultados. Portanto, a encrateia é uma técnica que você usa quando você simplesmente toma um banho frio, quando você toma um café sem açúcar. Por quê? Porque tomar café com açúcar é gostoso, é doce. Agora, um café sem açúcar, ele pode ser amargo, ele pode ser desagradável, ele não tem sabor. E é isso que a gente precisa atacar, porque a produtividade ela não tem sabor, ela não tem doce. A produtividade às vezes é amarga. Por quê? Porque você precisa se manter produtivo, você precisa se manter em pé, realizando um trabalho
por horas e horas a fio. E se você não tem esse treinamento, se você não tem esse preparo, se você não tem esse apetite irascível que vai fazer com que você fique em pé, que vai fazer com que você continue realizando aquele trabalho por horas e horas, o que vai acontecer? Você vai se entregar a essas paixões, você vai simplesmente jogar a toalha e dizer que eu não aguento mais, eu preciso parar, eu preciso sentar, eu preciso descansar. Então a gente já faz isso. E a encrateia, essas técnicas que vão mortificar os sentidos, vão mortificar esse gostosinho, quando você aplica elas, você treina você mesmo. Portanto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar de 2 a 3 técnicas da encrateia diariamente, todos os dias. Porque quando a gente faz isso, a gente treina o nosso corpo, a gente treina o nosso hábito, a gente treina o nosso condicionamento. E aí a gente consegue realmente alcançar o domínio de nós mesmos. O domínio de si é justamente quando você faz uma coisa que você não gosta. A gente precisa disso. Então, café sem açúcar, banho gelado, você pode também ficar em pé, fazer uma leitura em pé. Você pode desligar o ar-condicionado do seu carro ou do seu escritório, se você trabalha no escritório. Você pode ficar por alguns minutos debaixo do sol. Se você se esconde do sol, você vai receber a luz solar, você vai receber esse calor. Ou então você pode receber um frio. Se você está num ambiente frio, você acolhe esse frio, você enfrenta esse frio. Na academia, se você pratica musculação, se você pratica atividade física, a atividade física em si é desconfortável. Por quê? Porque você sente dor, você precisa trazer uma certa resistência quando você faz uma flexão. Os seus braços vão doer. Vai chegar num ponto em que você vai querer parar e você tem mais uma série para fazer ou repetições para fazer. Talvez você chegou no número 7 ou 8 e os seus braços estão ali tremendo. E você precisa continuar. E quando você continua, você está sim mortificando os seus sentidos, as suas paixões. Você está no controle com a dor. Então a dor serve justamente para fazer com que a gente se torne mais forte. É assim que a gente ganha músculo. É assim que as pessoas que geram resultados extraordinários geram de fato esses resultados. Por quê? Porque elas conseguem suportar aquilo que é desconfortável. Então, se a gente não enfrenta esse desconforto, se a gente não tem essa maturidade, se a gente não tem essa consciência, a gente vai se entregar, de certo modo, às nossas paixões. A gente vai jogar a toalha. Não é isso que a gente quer. A gente quer permanecer realizando aquilo que importa. Por quê? Porque a gente quer gerar resultado. A gente só gera resultado a partir das nossas ações. Se você não tem esse treino, se você não busca essa mortificação diária, isso é muito importante, todos os dias, deliberadamente, a gente precisa mortificar os nossos sentidos. Os sentidos que eu quero dizer é esse olhar que a gente dá para aquilo que é confortável, aquilo que é doce, aquilo que é quente, aquilo que é acolhedor, aquilo que aquece. Então a gente precisa dizer não nesses momentos para que a gente possa de fato ter domínio de si. Se você quiser dominar você mesmo, você precisa dessas práticas. E os estoicos sabiam disso. E Zenão, que foi praticamente o fundador do estoicismo, ele percebeu isso e começou a aplicar isso. E outro ponto importante do estoicismo é que a pessoa que tem essa filosofia, essa doutrina, que foi criada em mais ou menos 300 anos antes de Cristo, por Zenão, elas se mantêm fiéis aos seus princípios, aos seus valores, à ética. Eles não abrem mão da ética. Eles sabem que se eles abrirem mão da ética, toda a estrutura que mantém o ser deles vai por água abaixo, ou poderiam ir por água abaixo. Então foi esses princípios que fizeram com que Marco Aurélio, o imperador de Roma, se mantesse realmente firme, com o propósito, com a dedicação necessária. E ele foi um grande imperador,
não há como negar. Então isso só foi possível porque ele percebeu isso. Ele escreveu um livro com as meditações dele, e todos os dias ele escrevia, ele realmente prestava atenção no que estava acontecendo, ele tinha essa reflexão, né? Ele sabia que é importante a gente se manter firme. E hoje em dia, né, com a geração moderna, nós vemos aí pessoas fracas, pessoas se entregando ao primeiro sinal de dificuldade, né, pessoas jogando a toalha. E aí, isso gera resultados ruins, resultados desastrosos. Por quê? Porque a pessoa não consegue realmente se manter firme. A gente precisa ser como os estoicos, a gente precisa implementar essa filosofia na nossa vida. E o intuito de Zenão foi justamente criar uma filosofia que não fosse apenas teórica, que não fosse apenas tivesse apenas conceitos abstratos, mas sim conceitos práticos, uma filosofia prática, real, com ações. E é isso que é o estoicismo. O estoicismo, como filosofia de vida, na íntegra, ele pode ser vazio. Por quê? Porque faltam vários elementos que pode ser completados com os conceitos cristãos. O estoicismo, aliado ao cristianismo, ele se torna uma ferramenta muito valiosa. E agora, o estoicismo usado, aplicado na produtividade, é uma técnica, é uma tecnologia que vai fazer toda a diferença na sua vida. Você pode ler diversos livros, você pode fazer diversos cursos, você pode ter diversos conceitos na cabeça, mas se você não ter o básico, se você não ter os fundamentos da produtividade implementados na sua cabeça, você vai se entregar facilmente. Então, é preciso que a gente tenha esse conceito importante que é a encrateia, a mortificação dos sentidos. De novo, o que é a mortificação dos sentidos? O que é a encrateia? É você ter técnicas, práticas aplicadas todos os dias. Café sem açúcar, banho gelado. Você desencostar da cadeira também, né? Quando você desencosta da cadeira, você está deliberadamente saindo do conforto. Então você precisa dessas práticas, você precisa dessas técnicas para que você possa se manter produtivo. E aproveitando esse vídeo, eu quero fazer um convite para você, que é você ter acesso a um módulo gratuito do meu curso, do meu treinamento online Atitude Produtiva, por um tempo limitado. Talvez seja 7 dias, 10 dias, vamos ver o que eu vou fazer. Mas nesse exato momento em que eu gravo o vídeo, o módulo está liberado, tem um módulo liberado, já tem pessoas lá tendo acesso às aulas do módulo, já estão usufruindo desse conteúdo e você também pode usufruir desse conteúdo acessando a área de membros. Você precisa colocar o seu nome, fazer o seu cadastro, colocar o seu e-mail para que você possa ter acesso a esse módulo. Eu vou deixar o link que vai te levar para essa página abaixo desse vídeo na descrição. Basta você clicar lá nesse link que você será direcionado lá, faça o seu cadastro e tenha acesso ao módulo liberado, para que você possa então ter esse conteúdo e assim ele fazer uma diferença na sua produtividade. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos passando por um momento difícil e essa foi a maneira que eu encontrei para poder fazer diferença na sua vida, para acrescentar algo de valor. Eu quero que você gere um resultado na sua vida, eu quero que você faça diferença não só na sua própria vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor, na sua família, na sua comunidade. Se você é um empreendedor, que você faça diferença na vida dos seus clientes, dos seus fornecedores. Então, foi por isso que eu abri esse módulo para que você possa ter acesso. Espero que você aproveite esse período, né, esse período em que o módulo está aberto. Vou ficando por aqui. Deixo para você um forte abraço, coragem. Quero que você realmente foque. Quero que você seja produtivo. Não pare, se torne uma pessoa imparável. Isso é muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu comentário abaixo desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.